Olá, vamos imaginar uma coisa. Você nasce numa família rica, é popular, o centro das festas, com um futuro assim garantido nos negócios do seu pai. E de repente, num curto espaço de tempo, uma doença, algumas visões e os encontros bem inesperados viram esse seu mundo de ponta cabeça. Essa é a história que a gente vai desvendar hoje. Exatamente. Essa é a jornada de São Francisco de Assis. E a nossa base para essa análise é a Legenda Maior, que é a biografia oficial dele, escrita por São Boaventura. E é muito importante a gente entender, logo de cara, que isso não é um simples relato histórico, sabe? Não é um jornal da época. De jeito nenhum. É uma obra teológica, quase uma peça de arte, construída com um propósito muito, mas muito claro. E qual seria esse propósito? É que, na época que o Boaventura escreveu, poucas décadas depois da morte do Francisco, já existiam várias visões diferentes sobre quem ele era. A ordem franciscana estava crescendo e precisava de uma narrativa unificada. Uma versão oficial. Isso. Então, Boaventura seleciona e organiza os eventos para apresentar essa imagem definitiva. Francisco como um alter Christus, outro Cristo, Exato. um espelho perfeito de Cristo para o seu tempo. Nossa, esse é um ponto crucial porque muda completamente o jeito como a gente lê a história, né? Não estamos buscando só os fatos, mas entendendo a intenção por trás da narrativa. Precisamente. A missão, então, é mergulhar nessa construção para entender como o filho de um comerciante de tecidos se transforma numa das figuras mais radicais e influentes da história. Beleza, então, vamos começar do começo. Vamos lá. Quem era esse Francisco antes de toda essa transformação? A fonte o descreve como um jovem de Assis, que vivia uma juventude que o próprio texto chama de frívola. Isso, ele era o líder da turma, gostava de festa, de se vestir bem, de gastar dinheiro. O centro das atenções. O típico playboy da época. Poderíamos dizer que sim. Mas, e aqui tem um mas importante, o Boaventura tem o cuidado de adicionar uma ressalva. Ele diz que apesar dessa vida de prazeres, Francisco não era movido pela luxúria e, o mais importante, era naturalmente generoso. Ah, então não era um personagem totalmente superficial. Não, o texto diz que ele tinha feito uma promessa a si mesmo de nunca negar esmola a um pobre que pedisse por amor de Deus. Isso já planta uma sementinha de virtude ali, sabe? Mesmo antes da conversão. Quer dizer, o autor já está dizendo pra gente, olha, a matéria-prima da santidade já estava ali, só precisava ser lapidada. Exatamente. Não é uma história de redenção de um grande pecador, mas a do desabrochar de algo que já existia. Faz sentido. E a narrativa até reforça isso com um episódio quase profético, de um homem simples que estendia o próprio manto no chão para ele passar. Sério. Sim, e dizia que Francisco seria digno de toda a honra no futuro. É uma estratégia narrativa clara para mostrar que o plano divino já estava em ação, mesmo que o próprio Francisco nem sonhasse com isso. Ok, então ele tem essa predisposição nobre, mas ainda é o Francisco festeiro. O que vira a chave? Foi algo de repente? Um gatilho? O primeiro grande catalisador é uma longa doença. A fonte não dá detalhes médicos, mas foca no efeito espiritual. Diz que a doença serviu para dispor a alma para a unção do Espírito Santo. É aquele momento em que a vulnerabilidade física força uma reflexão, né? Exato. Ele sai da doença diferente, mais sério. Começa a questionar o sentido da vida que ele levava. E é logo depois disso que acontece um evento bem específico. Ele encontra um cavaleiro, que era de família nobre, mas que tinha caído na pobreza. Sim, e movido por essa nova sensibilidade, Francisco sente uma compaixão enorme e, sem hesitar, ele tira as próprias roupas, que eram finas, e as dá ao cavaleiro. É o primeiro grande ato de desapego dele. E a resposta divina, segundo a narrativa, é imediata. Imediata. Naquela mesma noite, ele tem um sonho, uma visão. A famosa visão do palácio. E ele ouve uma voz dizendo que tudo aquilo pertencia a ele e aos seus soldados. E como um jovem do século XIII, imerso numa cultura de cavalaria, ele interpreta isso da única forma que conhecia, de forma completamente literal e equivocada. Ele pensa, é um sinal. Vou me tornar um grande cavaleiro, um príncipe glorioso. Ah, claro. Ele não entende que as armas são espirituais, que a batalha é outra. Então, no dia seguinte, ele arruma as malas e decide partir para Apulha, para se juntar a um exército. Ele está buscando a glória, mas no campo de batalha errado. Mas a começa bem rápido, né? Muito rápido. Ele mal começa a viagem, chega em Spoleto, e lá, durante a noite, ouve uma voz que o chama pelo nome e pergunta, Francisco, a quem é melhor servir? Ao senhor ou ao servo? Uma pergunta bem direta. Sim. Ele responde o óbvio, ao senhor.
E a voz continua. Então por que você está abandonando o Senhor para seguir o servo? E o instrui a voltar para Cis. Diz que a visão do palácio era sobre uma obra espiritual, não militar. E esse é o ponto de virada. Ele obedece e volta. É o fim do sonho da cavalaria. A partir daqui, a transformação se acelera de um jeito quase violento. E o próximo passo parece ser enfrentar o seu maior medo, sua maior repulsa, o encontro com o leproso. Isso. E a fonte faz questão de sublinhar a intensidade dessa repulsa. Diz que Francisco sentia um horror profundo por eles, que só de ver de longe já o enchia de horror. Era algo visceral. Eu fico pensando na psicologia disso. Superar um horror profundo não é algo que acontece do nada, né? Não mesmo. E é apresentado como um ato de vontade, mas uma vontade agora impulsionada pela graça divina. Ele entende que para seguir esse novo caminho ele precisa vencer a si mesmo. A primeira batalha era interna. Precisamente. Então, um dia, cavalgando, ele vê um leproso. O primeiro instinto é virar o rosto e fugir. Mas ele se força a parar, desce do cavalo, se aproxima, dá uma moeda ao homem e, fazendo violência a si mesmo, beija a mão dele. Nossa. Ou seja, a radicalidade dele não começa com um ato externo de caridade, mas com uma batalha interna contra o próprio nojo. Exatamente. A autoconquista precede a ação no mundo. E, para selar o significado místico, a narrativa de Boaventura acrescenta que, quando Francisco olhou para trás, o leproso tinha desaparecido. Como se fosse um teste. Talvez o próprio Cristo disfarçado, ele venceu a si mesmo e, ao fazer isso, encontrou Cristo. Uau! E logo depois vem outro momento icônico, a igrejinha de São Damião. Sim. Ele começa a se retirar para lugares solitários, para rezar. Um dia, ele entra nessa capela semi-abandonada e começa a orar diante de um crucifixo. E, segundo o texto, o crucifixo ganha vida e fala com ele 3 vezes. Francisco, vai e repara minha casa que, como vês, está toda em ruínas. Exatamente. E, de novo, a interpretação dele é totalmente literal. Ele pensa no prédio? Nas pedras, no teto caindo. Isso, ele ainda não tem a chave para decodificar a linguagem espiritual. Ele ouve, repara minha casa e pensa, preciso consertar esta capela. E essa interpretação literal é o que joga gasolina na fogueira da relação dele com o pai. Claro, porque para consertar uma igreja ele precisa de dinheiro. E ele vai conseguir esse dinheiro de um jeito que o pai dele, um comerciante, jamais aceitaria. Ele vai para outra cidade, vende umas peças de tecido do pai e o próprio cavalo. Um desastre completo do ponto de vista familiar. Total. O pai dele, Pietro Bernardoni, fica furioso. Não só pelo prejuízo, mas pela vergonha pública. Ele persegue o Francisco, que se esconde, mas quando encontra, o arrasta para casa e o tranca num quarto. A ruptura se torna inevitável. E vai culminar num confronto público. E que confronto! A cena final dessa fase é puro teatro. Na praça principal de Assis, diante do bispo. O pai exige que Francisco devolva o dinheiro e renuncie formalmente a toda a herança. Mas o Francisco vai muito além. É aqui que eles se acabeçam. Num gesto de um radicalismo chocante para a época, ele não só renuncia à herança, ele tira cada peça de roupa que está vestindo até ficar completamente nu no meio da praça. Peraí, ele faz isso na frente de todo mundo. Do bispo, do pai, dos vizinhos. Na frente de todo mundo. O choque era, sem dúvida, parte da mensagem. Era um ato simbólico, total. Um renascimento. Um renascimento. Ele entrega as roupas e o dinheiro ao pai e declara: Até aqui chamei-te meu pai na terra. De agora em diante poderei dizer: Pai nosso que estais no céu. Ele nasce de novo, nu, sem nada, e é o bispo que, comovido, o cobre com seu próprio manto, simbolizando que agora ele está sob a proteção da igreja. Exatamente, do seu novo pai. E agora? O que acontece com ele? Ele é literalmente um pária. Sem dinheiro, sem família, sem casa. Agora começa a vida nova de verdade. Ele consegue uma túnica velha, desenha uma cruz nela e sai da cidade, caminhando por uma floresta, cantando louvores a Deus em voz alta. Ele tá feliz. E é imediatamente testado. Os ladrões. Sim, um bando de ladrões o intercepta. Eles o veem mal vestido e perguntam quem ele é. E a resposta dele é impressionante. Sou o arauto do grande rei. A rapidez com que ele assumiu essa nova identidade é, nossa, é fascinante. A transformação é completa. Ele não responde, sou Francisco, filho de Pietro Bernardoni.
Essa identidade morreu na praça. A nova identidade dele é puramente espiritual. E os ladrões não entendem nada, claro. Claro que não. Eles o espancam, o chamam de louco e o jogam numa cova cheia de neve. E a reação dele depois de ser espancado e jogado na neve? É a prova final de sua libertação. O texto diz que assim que os ladrões foram embora, ele se sacudiu, saiu da cova, mais jubiloso ainda, e continuou o seu caminho cantando mais alto do que antes. A violência física não o atinge mais. A humilhação não o diminui. Ele está operando em outra frequência. Sua alegria não depende mais de circunstâncias externas. Ele encontrou uma liberdade interior que nada pode tirar. A partir daí, ele coloca em prática essa nova vida. Ele volta para os leprosos, né? Mas agora é diferente. Agora ele vai viver entre eles, ele se dedica a servir os mais necessitados, lavando seus corpos, limpando suas feridas. O texto diz que ele chegava mesmo a beijar essas chagas asquerosas. Uma superação total da antiga repulsa. Total. E ao mesmo tempo ele cumpre a promessa de reconstruir as igrejas. Mendigando pedras uma a uma. Uma tarefa humilhante e exaustiva. Exato, ele, que era rico e popular, agora anda pelas ruas de Assis pedindo pedras, suportando a zombaria dos antigos amigos. E ele reconstrói com as próprias mãos, não só São Damião, mas outras 2 capelas, incluindo a Porciúncula, que se tornaria o berço da ordem franciscana. E aqui o Boaventura, o narrador, faz uma conexão simbólica muito bonita, né? Ah, sim, ele amarra tudo de forma magistral. O texto destaca que, ao reconstruir materialmente 3 igrejas de pedra, Sim. Francisco estava sem saber, prefigurando misticamente a grande renovação espiritual que ele traria para a igreja. Através das 3 ordens. Exatamente. A renovação viria através das 3 ordens que ele fundou: a dos frades menores, a das clarissas e a ordem terceira. Cada igreja de pedra correspondia a um pilar da sua obra espiritual. É um simbolismo poderoso. Então, recapitulando essa jornada incrível, vimos Francisco passar de filho de um rico comerciante, o rei da juventude de Assis, a um pária voluntário, sem um tostão, que encontra uma alegria incompreensível na renúncia total. Ele teve visões que entendeu errado, ouviu vozes que o corrigiram, beijou um leproso para vencer a si mesmo e literalmente se despiu de sua vida antiga na praça da cidade. E com esses atos, ele não estava só mudando a própria vida. Ele estava lançando as bases para um movimento que abalaria as estruturas da Europa. A interpretação dele do Evangelho não era teórica, não era um sermão. Era física. Era física, pública, absoluta. Vivida no corpo, na fome, no frio, na rejeição de tudo que o prendia à sua identidade anterior. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte descreve Francisco como alguém que, ao abraçar o que o mundo considera fraqueza, a pobreza, a humildade, encontrou uma forma de liberdade e poder supremos. Liberdade das posses, das expectativas sociais, até do medo da dor. Exato. E isso nos faz pensar. Em um mundo tão obcecado por segurança, por status, por adquirir sempre mais, que tipo de poder real pode existir na escolha radical de não ter nada?